Vamos lá, vamos dar sequência, né? Vamos ver aqui algumas outras condições. Eu vou comentar essas aqui para que ele não fique executando tudo ali. Ok, beleza. Vamos trabalhar agora com if múltiplo, né? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui uma idade, deixa eu pegar essa variável aqui para agilizar. Ok, vou comparar que se a minha idade ela for maior ou igual a 20 e, né, vamos supor que eu queira comparar também se ela for igual, menor, né, ou igual a 60 e falar que ele está entre 20 e 60 anos. Eu tenho que colocar, quando eu quero fazer múltiplo, na maioria das linguagens a gente coloca aqui esses pipes, né, e faz a segunda verificação. Só que isso aqui, ó, ele não vai dar certo se eu utilizar dessa forma, tá? Já ele não consegue entender isso aqui, ele vai dar falha na sintaxe. Quando é múltiplo, você tem que fazer mais de uma verificação dentro do if, você faz o primeiro e faz o segundo logo abaixo, indexando, tá? Já indexando e deixando essa tabulação, esse espaço aqui. Então, idade menor ou igual a 60. Ele vai falar para mim que ele está, então, aí, né, entre 20 e 60 anos. Aí eu posso colocar um print aqui, ó. Idade entre 20 e 60 anos. Beleza. Caso contrário, então eu posso utilizar aqui da mesma forma o else, ó, e colocar a mensagem para ele. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a idade não está entre 20 e 60. Então aqui, ó, a idade não está entre 20 e 60, beleza. E eu tenho que colocar o outro else que vai ser do primeiro if. Então vou utilizar aqui o else novamente e vou colocar aqui a mesma instrução aqui de baixo, né? Na verdade eu não posso executar dessa forma sem um print, senão ele vai dar erro. Então aqui, ó, print, a idade não está entre 20 e 60. Vamos testar aqui, ó, vou tentar rodar. Ele vai falar que deu um erro de sintaxe, ó, por quê? Devido às tabulações, ó, em sintaxe inválida, né? Por que a sintaxe aqui fica inválida? Eu vou tirar essa tabulação dele aqui, ó, para deixar na mesma direção do else, tá? Para dizer que ele é na mesma direção do if, na verdade, para dizer que ele é correspondente a esse if. Vamos tentar novamente, ó, e ele vai passar perfeitamente. Então tem que ter cuidado com isso aí. Vou digitar, por exemplo, 50. 50 está entre 20 e 60. Então ele já funcionou o meu if composto. Vamos fazer uma que não esteja. 75. Ó. A idade não está entre 20 e 60. Então, para fazer as condições compostas, você tem que ter cuidado com isso. Você coloca a primeira, dá a tabulação e coloca a segunda. Eu mesmo não gostei nada dessa sintaxe de tabulação deles, né? Mas é um padrão, né? Tá aí na documentação, nós temos que seguir, senão ele não consegue compilar. Uma coisa que é interessante, né? Justamente eles utilizam essa sintaxe de tabulação por esse exemplo que eu mostrei aqui, ó, para ficar até fácil e o programa conseguir entender qual else corresponde ao determinado if. Uma vez que quando você testa, faz testes múltiplos aqui, não é em mesma linha, e sim, né, um dentro do outro. Então ficaria difícil para o programa saber, né, por exemplo, o início e o final do if, né, onde ele vai testar e onde ele vai reportar aqui o caso contrário. Então poderia fazer vários elses, vários ifs um dentro do outro e sempre manter o fechamento dele, né, ou else, juntamente com o if. Aqui, vou até deixar ele comentado, nós temos uma outra coisa ainda tratando de ifs que são interessantes, né, entender, que vai ser uma forma de fazer testes múltiplos. Eu vou fazer com o if, depois nós vamos substituir o if pelo elif, e eu vou explicar o porquê. Então vamos supor que eu queira saber, né, quais são os dias aqui da semana de acordo com o número que eu entrar. Então se eu digitar 1 vai ser domingo, se eu digitar 2 vai ser segunda e assim por diante. Então eu vou colocar primeiro aqui uma variável, da mesma forma que eu fiz aqui acima, chamada semana. Digite, por exemplo, digite um número, um número qualquer. Beleza, digite um número qualquer. E aí vou falar então o seguinte, se esse número que eu digitei, né, que estiver aí dentro de semana, ele receber... mas como que eu faço para que ele receba um valor?
Eu posso igualar ele a um valor? Não, na verdade, para que ele receba sim, mas para que eu compare, eu preciso utilizar dois iguais. Então, estou comparando se o semana recebe o valor de 1. Se ele receber o valor de 1, eu posso pedir, por exemplo, para ele imprimir para mim domingo. E essa vai ser a lógica para fazer os demais. Eu vou criar então aqui na próxima aula, para não ficar muito extensa a aula, e vou explicar passo a passo.